sombra de todas as eleições que eu já estudei, todos os sistemas eleitorais do mundo inteiro, o melhor para mim é o dos Estados Unidos. Literalmente assim, que as eleições nos Estados Unidos conseguem colocar a maioria dos países no chinelo. E sabe por quê? Porque lá é tiro, porrada e bomba. Exatamente. A gente tem candidato à beça, um mais doido que o outro, e sempre tem treta nos Estados Unidos. E hoje a gente vai conversar sobre essas tretas que estão rolando. Porque agora o próprio Trump, já sabemos que o Trump é meio agressivo e às vezes ele também tem algumas falas polêmicas, só que ele soltou que vai ter um banho de sangue se caso ele não ganhar nessas eleições. E tipo assim, ficou tão uma coisa subliminar isso que ninguém entendeu como seria esse banho de sangue, como que isso ia acontecer. Deu tantos duplos sentidos assim que ficou terrível e a gente vai conversar sobre essa questão. O próprio Trump chegou a falar muito sobre o Biden, né? A gente tá vendo que principalmente assim, o Biden e o Trump estão brigando muito ultimamente, igual briga de quinta série. E sempre tem um xingamento, sempre tem uma coisa, mas dessa vez o Trump passou dos limites falando que o Biden é um burro filho da puta. Então, claramente, para onde essas eleições estão indo nos Estados Unidos, eu não sei, mas com certeza eu quero ver no que vai dar, né? Porque isso aí vai ser polêmico do início até o fim, né? Vamos lá, então, falar sobre esse tema. O que acontece? As eleições nos Estados Unidos, a gente já sabe que é um sistema eleitoral diferente e que passa por estados e que na última sessão que foi feita, né, praticamente assim, onde teve um voto completo de todos os estados, que são os principais, no caso que são 10, 8 estavam com Trump. Então isso aí automaticamente pegou assim que os republicanos colocaram Donald Trump para ser o representante deles para a presidência. Só que assim, isso é algo que todo mundo já sabia que Donald Trump iria, só que tinha uma mais leve, pequena chance de talvez vir outro candidato. Porém, agora já está confirmado que ele vai ser o candidato realmente dos republicanos. E do lado dos democratas, a gente tem o próprio Joe Biden, que está sendo o presidente agora dos Estados Unidos, né? E segundo o próprio Biden, ele fala que o Trump, ele tá muito seguro, ele tá com autoestima lá em cima e com o ego inflado. Porque, assim, ele acha que ele vai ganhar e ele tinha que contar as questões de que praticamente na última eleição ele perdeu para propriamente o Biden, né? Então, Biden coloca isso que, assim, não adianta você também virar e se achar tanto sem ter certeza, porque você pode quebrar a cara. E além disso, o Biden chega e critica o Trump, critica as medidas do Trump, principalmente nas falas que tem no Senado, já que como ele é presidente, ele tem alguns poderes a mais do que os outros candidatos, ou seja, a máquina pública está do lado dele. E resumindo com isso tudo, o que rola? Claramente ele teve mais direito de fala do que outros candidatos, né? Porém, assim, o que era para mostrar que o governo estava indo bem foi usado como uma espécie de campanha. E eu coloquei um vídeo para vocês falando sobre isso. Mas vamos continuar para os outros temas. Tá tendo essa questão toda dessa briguinha, só que uma coisa que eu vi que influenciou bastante mesmo que o Trump não tenha esse apoio da máquina pública, ele não está presente, eu descobri que as criptomoedas, ou seja, o mercado de criptomoeda, está investindo muito na campanha dos Estados Unidos. E claramente, né, esse investimento foi feito em outras campanhas e principalmente nessa de 2024, está falando que vai ser muito cotado para que o mercado de moedas, ou seja, invista nas campanhas dos candidatos certos. E eles chegaram até a criticar grandes empresários falando que vão investir sim e que claramente esses investimentos que eles vão fazer vai ser de acordo com a linha de pensamento deles, ou seja, eles querem algo mais liberal, ou seja, quem que sobra como opção, propriamente o Donald Trump. E eu acredito que assim, o investimento no Biden não vai ser. Aliás, chegaram até a comentar que praticamente assim, eles conseguem derrubar governos usando o dinheiro deles. Então, assim, bastante audácia, né, gente? Porém, a gente já viu que se caso realmente tiver o financiamento, a gente vai ver que claramente o Biden vai ganhar esse financiamento, o próprio Trump vai ganhar esse financiamento ao contrário do Biden. Então, assim, temos um mercado de empresários do lado do próprio Trump e do outro lado temos o Biden com a máquina pública do seu lado. Então, deu uma equiparada muito boa, né? Porém, o grande fato de tudo que eu acho que assim, o que torna as eleições nos Estados Unidos tão interessante é que ela tem tanto, mas tanto golpe baixo que, assim, é incrível, né? A gente já viu que desde o início o Trump já vem sofrendo
várias ações judiciais e vários problemas com isso, né, gente? Algumas acredito que seja verdade, mas outras acredito que não faça sentido absolutamente algum. E muitas das vezes tentaram usar até mesmo essas ações judiciais para impedir o Trump de candidatar agora nessas eleições que vão acontecer. Só que assim, não deu certo e um juiz simplesmente decidiu eliminar quase todas essas decisões. Ou seja, claramente o próprio Trump vai estar limpo agora para concorrer às eleições. Então assim, plano de Biden não deu muito certo, né? A gente viu que teve muita coisa que tentaram derrubar o Trump nesse tempo de campanha. Envolvimento com prostituta, deixa eu ver o que mais que foi. Os papéis achados em um banheiro que pertenciam lá à Casa Branca, coisa super secreta. Então, tipo assim, coisas que são golpes muito baixos e a gente sabe com certeza disso, mas assim, né? É a política e sempre vai ter esses joguinhos. E como eu disse para vocês, saindo um pouco de contexto, os dois maiores candidatos que a gente tem é o Biden e o Trump. Trump ataca Biden e Biden ataca Trump. O que vai acontecer? Nesse ataca-ataca, a gente vê que o Biden ele ataca, só que de uma forma um pouco bem mais sutil, na verdade. Já o Trump é um ataque mais direto. O Trump, nessas últimas terça-feira agora, praticamente, a gente pode falar assim, em Ohio, ele fez uma apresentação de campanha, onde ele também juntou com alguns membros do seu partido, apresentou eles, e no meio disso tudo, ele falou simplesmente que os Estados Unidos, se caso ele não ganhasse, seria um banho de sangue, que a população iria se revirar contra o governo de Biden e que, além disso também, os Estados Unidos poderiam entrar no colapso. Eu entendi vários duplos sentidos dessa fala que o Trump colocou, porque simplesmente eu consegui ver o fato de que talvez ele esteja jogando uma indireta, falando sobre a Rússia que está rolando guerra e ameaças nucleares. Pode ser indireta de manifestação, pode ser até mesmo indireta de talvez um suposto golpe, não sei bem ao certo, mas teve tanto duplo sentido que o Trump colocou nessa fala e que gerou polêmica nos Estados Unidos, né? Aí tem gente falando que o Trump é extremista e que ele vai fazer um ataque contra as eleições e vai roubar as eleições e vai fazer um golpe, entendeu? Então, tipo assim, isso aí deu tanto sentido que pegou ruim pro próprio Trump, né? Só que assim, do jeito que ele tá sendo cotado para ser eleito, eu duvido muito que ele vá perder e que isso vai acontecer. E eu acho que assim, se ele perder, ele não vai inventar de dar golpe ou algo nesse sentido, né? Eu acho que foi mais uma indireta para tentar, assim, conquistar o público e fortalecer aquela teoria de que, tipo assim, ele é a melhor opção, né? E além disso tudo, ele chamou o Biden de burro e chamou de outros nomes um pouco piores, né? Olha, vamos lembrar que o Biden tá bem velho, né? Assim, eu diria que talvez as condições dele não são as melhores para estar na presidência nesse tempo, porque, tipo, já deu o tempo dele de política. A gente já viu falas do Biden que ele tá falando coisas que não tem nada a ver, ou seja, troca o nome de presidente, acusa pessoas que não tem nada a ver com a situação. Ele tá tendo muitas trocas e às vezes assim, talvez isso seja por conta da idade. O que eu acharia, né? Eu realmente pensei que os democratas não iriam colocar o Biden por essas contas, né? Porque, assim, já tá uma situação onde eu não sei se o Biden conseguiria governar mais, né? Ele já tá bem velho, então eu não sei se ele ficaria, mas... Porém, por um lado, eu parei para pensar, eu falei, realmente, os democratas não têm outro representante que seja tão forte assim quanto o Biden, e ele já tá no poder e vai facilitar muito mais as coisas. Então, por um lado, fez sentido o Biden entrar. Mas eu acredito que, assim, o Biden não vai conseguir, literalmente por esse fato. Porque as pessoas são insatisfeitas com o governo dele e até mesmo as pessoas estão vendo que ele tá um pouco debilitado pela sua idade e que ele não vai conseguir fazer um mandato tão seguro assim e tão bom, e estão querendo a volta do velho Estados Unidos com o Donald Trump. Ou seja, provavelmente a gente vai ver logo aí em 2024, no final, que Trump vai voltar a ser eleito. Só que assim, né, Trump foi eleito, vamos ver que as medidas ele vai tomar, né? Porque assim, Trump da primeira vez a gente viu que ele entrou, depois não conseguiu se reeleger e não tinha representatividade nenhuma, que a gente viu insegurança e outras coisas. Depois do Bukele, e aliás, assim, o que as pessoas chamam de bukelismo, né?
que tá tomando a América, talvez a gente possa ver uma postura diferente do Trump em governar os Estados Unidos. Então, tudo vai depender disso aí depois, gente. Isso aqui é uma espécie de teoria da conspiração. Não tem como afirmar isso, porque ainda não aconteceu. Mas a gente sabe que as disputas lá nos Estados Unidos estão acirradas, tão difíceis e provavelmente, assim, polêmicas pra caramba. E é por isso que é o meu país favorito pra se falar de eleição. E logo depois vem o Brasil, que também é outro, que é incrível, né? Eu acho que, assim, os meus 3 prediletos pra se falar de eleição, gente, pra mim é os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia. Porque, assim, dá polêmica até demais, né? É sempre uma coisa mais engraçada e divertida que a outra, né? Mas é isso. Qual os países você gosta de ver as eleições e o que você quer saber sobre as eleições nos Estados Unidos? Coloca nos comentários e logo a gente volta com mais vídeos.